Teseu foi um grande guerreiro de Atenas. Sua família era formada por guerreiros. Teseu era de uma família muito longa de guerreiros pela cidade. A história dele com Édipo se cruza em Édipo em Colono, quando Édipo já tinha sido exilado do seu castelo. A única companhia dele era sua filha, Antígona, que foi a única que topou ir com ele. Enquanto Teseu andava por suas terras de Tebas, ele acompanhava a cidade, até que o pastor dizia que aquela terra era de Teseu. Édipo havia se encontrado com o pastor pelas terras. O Teseu ouviu o chamado de Édipo. Ele acabou indo até o seu caminho. Quando eles se cruzaram, Édipo disse que já estava em seu último momento de vida. Seus olhos estavam furados. A sua vida já estava bem no fim. Quando ele teve a conversa com Teseu, ele disse para Teseu que era para ele proteger a filha de Édipo. Enquanto Teseu conversava com ele, eles debatiam que a vida de Édipo já estava no fim. Édipo pediu para que Teseu sepultasse o seu corpo e protegesse as suas filhas do rei Creonte, pois o rei Creonte queria as filhas dele. Quando Édipo morreu, Teseu sepultou o seu corpo e protegeu suas filhas. Ao caminho do todo o processo que eu fiz do texto e da releitura, muitos fragmentos vieram à minha cabeça, assim como a roupa e o momento em que Teseu passava com Édipo, naquele momento do deserto. E foi muito diferente o que veio para mim, como objetos, como velas. E Teseu era um rei, um herói para a cidade. E decifrar o termo herói são muitas coisas para se falar sobre herói. Quando veio a imagem de Teseu na minha cabeça, me veio uma roupa preta, como se ele estivesse andando por Atenas e socorrendo a todos que estavam por lá. E no meio do caminho do processo, Teseu me veio na cabeça como um herói, como uma grande estátua das terras de Tebas. E a vela foi algo que me chamou muita atenção no processo, porque a vela significa muitas coisas, como ela pode iluminar o ambiente, como ela pode trazer coisas para a pessoa, como para o ator. E no meio desse processo, eu fui vendo que a vela e a fumaça eram coisas significativas para colocar no meio desse campo, para falar sobre Teseu e sobre esse momento em que ele protege o rei Édipo e suas filhas. Édipo, vim por compreender que você não me chamaria se fosse necessário para isso. Assim como você, eu também cresci por lugares perigosos. Vivi a minha vida em lugares estranhos e perigosos. Não fique com medo, Édipo. Eu estarei aqui com você. Me diga, qual o seu medo, Édipo? Os seus filhos? Pois não se atenha, pois o meu nome já pode dar medo a todos que estão por perto. E enquanto estou em suas terras, irei fazer uma oferenda aos deuses do altar.
Eteócles se recusou a honrar o trato que fez com seu irmão Polinices. Acredito eu que ele tenha sido seduzido pelo poder nesse período. É uma grande incógnita, é uma constante investigação do texto para saber o que há por trás do Eteócles, dessa relação com o irmão profunda. Em questão da cena dele, foi feita através de improvisos. Através de improvisos eu cheguei a uma certa fisicalidade mais leve, mais móvel, mais jovem para o Eteócles. O seu olhar atravessa meus olhos como uma espada. O seu olhar atravessa meus olhos como uma espada. Como as rosas que choram e usam como lenço mariposas brancas. Nobres comandantes, e todos aqueles que vieram atacar essa cidade. E a vocês, cadmeus, que com heroísmo estão a defender a terra de seus pais. Ouçam bem o que o meu coração quer que eu lhe diga. Não joguem suas vidas fora por minha causa ou por causa Polinices. Que a batalha pare agora e que nós lutemos sozinhos, eu e meu irmão. Se eu vencer, continuarei no trono. Se eu perder, ele é o novo rei. O que estão fazendo aqui? Vão embora! Chega! Já foram muitos que morreram nessa guerra. A criança de 2 anos vê seu irmão recém-nascido mamando no seio de sua mãe. Maikavar Krishna Gopal. Mamando no seio em que ele não teve tempo de se despedir. Maikavar Krishna Gopal. Então o mais velho vê aquela cena e pensa: mas quem é esse que está no meu lugar? Quem é esse que está no meu lugar? Maikavar Krishna Gopal. Maikavar Krishna Gopal. Maikavar Krishna Gopal. Pai, depois de tanto tempo, ver o Senhor assim, velho
sujo, com os cabelos emaranhados, me faz imaginar o tamanho do seu sofrimento, Pai. Eu também estou exilado. Eteocles me expulsou do meu trono, então fugi para Argos, montei um exército e vim pedir a sua bênção, Pai. Por favor, me apoie contra meu irmão. Por favor, Pai. Maika Hare Krishna Gopal. Maika Hare Krishna Gopal. Maika Hare Krishna Gopal. Mas quem você pensa que é para estar no meu lugar? Quem você pensa que é para estar no meu lugar? Desça, seu merda! Desça do meu lugar! Saia 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 do meu lugar! Saia! Polinices é um dos 4 filhos de Édipo, irmão de Ismene, Antígona e irmão mais velho de Eteocles. Eu queria sublinhar aquele irmão mais velho de Eteocles por conta de um motivo que eu vou falar no final. Ele tem o poder, depois que seu pai Édipo, antigo rei de Tebas, é exilado, só que Eteocles, seu irmão, rouba esse poder dele. Ele também se vê exilado e vai em busca de parceria, vai para outra cidade chamada Argos, consegue confiança do povo, se casa com a filha do rei e monta um exército para invadir Tebas e conquistar aquilo que ele acredita que é dele por herança do pai, que é o poder, o trono. Só que tem um problema, ele só conseguiria isso se ele tivesse a bênção do pai. Tem uma profecia dizendo que o filho que tivesse a bênção do pai, o apoio do pai, ele ganharia o trono. Mas se nenhum dos dois tivessem a bênção do pai, eles morreriam, os dois. Então ele vai em busca do pai, só que o pai o rejeita. E ele se vê assim, desamparado, sem chão. Eu acho que um pouco culpado também por conta dele não ter feito muita coisa depois que Édipo foi exilado, mas não acredito que ele se sinta muito mal por conta do pai estar longe, estar com o problema dele. Na verdade, eu acredito até que ele tem um pouco de ufa, estou mais livre do meu pai agora. Ele vai mesmo assim lutar contra o irmão, sabendo que ele vai morrer. Ele vai preparado para a morte. Então, ele luta contra o irmão e os dois se matam com as próprias espadas, nesse final trágico. E isso dá origem à visão de Tiresias, de quando Tiresias está sentado no seu chamado assento profético, e ele tem uma visão de que 2 pássaros estão se bicando com suas próprias garras e se matando. Inclusive eu acho muito bonita essa parte. E o meu processo de criação desse personagem, em questão da fisicalidade, em questão da estrutura toda, se deu a partir de esboços de ações, de eu me colocando como eu faria se eu estivesse no lugar dele, quais ações eu usaria, tentando aproximar aquilo que eu sinto em relação ao texto quando eu leio e o que eu faço em cena. Nesse início em que eu falo desse afeto de inveja entre os 2 irmãos, é uma contribuição minha como ator nessa grande obra que não está nas linhas do texto. É algo que eu achei muito importante dizer. Depois de ter visto um vídeo de uma psicanalista falando sobre o afeto primário de inveja entre 2 irmãos, eu pensei que esse afeto ele permeia toda a relação de Eteocles e Polinices.
e vem à tona no final, quando eles se matam. Eu estava em meu assento profético, onde os pássaros se reúnem dentro do alcance dos sentidos que me restam, quando ouvi um confuso grito de pássaros. Imediatamente recorri ao fogo no templo de Apolo em busca de profecias. Mas da carne morta das aves não subiam chamas. A gordura de suas coxas pingavam sobre as brasas flamejantes, de onde só saíam fedidas fumaças. O pus evaporava. Assim fiquei sabendo por este menino. Ele é meu guia como sou guia dos outros. Nossos sacrifícios não estão sendo ouvidos. E é por tuas decisões, Creonte, que Tebas está doente. Ceda ao defunto então, não maltrate um cadáver. Isso não fará mais homem do que ele. Ouça o que digo, filho. É apenas por teu bem e só por teu bem que falo. Não haja como Édipo. Eu entendo essa cena do Tiresias com o Creonte como uma repetição na trilogia tebana, porque ele aconselha de maneira muito semelhante a Édipo na peça Édipo Rei. Só que a diferença da atitude em relação a Édipo com Creonte é que eu entendo que Édipo ficou mais firme na sua ignorância logo depois da conversa com o Tiresias do que Creonte. Logo depois da conversa ele se lamenta. Édipo já chega a se lamentar quando ele descobre o seu segredo, né? Se podemos dizer assim. Tiresias é um personagem que já viveu no corpo de homem e mulher e tem muitas histórias em relação a isso. Uma delas é de que ele estava caminhando num campo, viu duas cobras copulando e ele com seu cajado bateu na cabeça da cobra fêmea e se transformou em mulher. Alguns anos depois, ele novamente num campo,
ele vê duas cobras copulando e dessa vez bate na cobra macho, que faz ele se transformar em homem. O meu processo criativo em relação a essa cena com o Creonte começou com uma estrutura que eu me baseei no personagem da morte, do filme O Sétimo Selo de Bergman, e eu fui trabalhando ele até o momento em que definimos que a peça a ser montada e pesquisada seria Édipo. Então eu escolhi o personagem Tiresias, e essa estrutura no Sétimo Selo ela continua como camada nesse personagem até o ponto atual. E fica mais claro alguma referência em relação ao filme na cena em que o Tiresias aconselha Édipo. Eu acho interessante essa metáfora, eu entendo como metáfora que Sófocles coloca na peça, de um personagem cego ser clarividente e falar sobre a verdade da vida de outra pessoa que tem os órgãos da visão saudáveis. Na conversa de Tiresias com Édipo, Tiresias não foi com o objetivo de falar a real história de Édipo, mas por Tiresias ser ofendido várias e várias vezes por Édipo em relação à sua cegueira, é que Tiresias, no seu lado humano, ele fala sobre a verdade da vida de Édipo, a qual Édipo estava cego. E depois Édipo fura os próprios olhos, se tornando ele cego, mas dessa vez vendo a verdade de sua vida, que ele era o assassino a quem ele procurava. Creonte, antes de tudo, era um grande amante de suas mordomias, proporcionadas pelo casamento de sua irmã Jocasta com Laio, até então rei de Tebas. Creonte ganhou um cargo de muita influência na cidade devido a esse relacionamento. Depois do exílio de Édipo e da morte trágica dos irmãos, chegou a vez de Creonte assumir Tebas em meio a uma crise. Influenciado por muitos filmes de mafiosos, assim eu comecei a construir a fisicalidade do Creonte, observando também pessoas idosas, senhores de idade, pessoas de certo poder aquisitivo, como elas se comportam, como elas são. E levando em conta que o Creonte é uma pessoa que está doente, perturbada, devido à crise que ele enfrenta na cidade de Tebas, pela praga lançada pelos deuses. Sangue, 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 sangue. Chorão se matou. O Kurt Cobain se matou. Getúlio se matou. Nietzsche enlouqueceu e eu não vou nada. Você, velho, e todos fazem de mim alvo de suas flechas, como arqueiros, e não me poupa também agora o seu tal poder divinatório. Já faz muito tempo que você e a sua confraria me explora, fazem de mim seu negócio. Prossegue, lucra, negocia. Se for de seu interesse, um Electro lá de Sardes, ou mesmo, quem sabe, da Índia, o ouro. Mas o enterro desse garoto eu não farei.
nem mesmo se as águias do próprio Zeus viessem na terra e levassem pedaços da carne podre dele até o seu trono. Mesmo assim, mal algum o temerei, pois sei bem que homem nenhum tem o poder de ofender os deuses, velho profeta que tenta dissimular verdades com falsas promessas, interessado somente em mais lucros. Antígona é fruto do incesto cometido entre Édipo e Jocasta. No início da trilogia, ela não aparece muito. Só quando Édipo sai com os olhos furados e implora para que as suas filhas estejam perto dele naquele momento e que Creonte possa cuidar delas. Mas logo depois, no desenrolar da história, a gente tem acesso à informação de que Antígona se manteve firme do lado do pai durante seu exílio, o auxiliando nas maiores provações e participando dos maiores perigos para dar apoio ao seu pai. E nisso eu enxergo um sentimento de justiça e de temperança muito grandes. As atitudes da Antígona, elas excedem ao papel em que as mulheres eram designadas, de cuidar das suas famílias e cuidar da casa. A Antígona age tendo em vista não só esse sentimento, que deveria ser seu papel como cidadã, mas ela vai além e consegue ponderar sobre toda a história do pai. Essa personagem tem uma visão ampla das coisas. E ela sempre aparece como mediadora entre homens que têm ou tiveram grandes posições, como entre seus irmãos, Polinice e Eteocles, e também entre Teseu e Édipo. Para mim, a Antígona tem uma representação muito grande da justiça na peça e da ponderação. E ela carrega uma força que não deixa com que ela pare, ainda que todos estejam contra ela, ou que todos se calem diante de uma injustiça. É como se ela não pudesse viver sem se posicionar da forma como ela acha que é justo se posicionar. E por isso, no final, quando ela é impedida de enterrar seu irmão, ela escolhe a morte, se isso significasse que ela poderia fazer aquilo que é certo. No início do meu processo com essa personagem, eu tentei analisar no texto como essas figuras da Diké e da Híbris, da justiça e da desmedida, se relacionavam nos momentos, se atravessavam a história nos momentos em que a Antígona estava. E é muito curioso porque é muito difícil em alguns momentos entender se ela é desmedida ou não, se ela está sendo justa ou não. Então eu desconfio até por essa confusão que talvez ela tenha alcançado a justa medida. Além disso, quando eu decidi começar a criar a fisicalidade dessa personagem, eu optei por localizá-la na cena em que ela vai enterrar seu irmão. Então eu utilizo um lençol para cobrir o corpo, 2 moedas para que ele possa fazer sua travessia e o vinho que ela vai aspergir sobre seu túmulo. Alguns desses elementos foram me trazidos pelo texto
E quando eu fui juntar o texto que eu criei com esses elementos, algumas palavras se encaixaram com as ações. A ruína e a morte aparecem como as moedas. O lençol vem como um peso que ela carrega quando ela entra e vê o irmão. E esse peso ele se transfere para todo o seu corpo na sua caminhada. E quando ela derrama o vinho, é quando surge a palavra ou a frase, nesse caso, eu cumpro o meu destino. É a gota final. E a gota final acaba levando ela à escolha da sua própria morte. Mas a Antígona é uma personagem feminina que ultrapassa as barreiras do que esse papel do feminino trazia para ela ali naquele momento. E para mim ela é muito importante porque ali ela é representada como uma mulher completa, como uma pessoa livre para romper as barreiras que esse social impõe e que consegue construir o seu próprio caminho mesmo através delas. O sino amor faz blém, blém, o sino amor faz blém, blém, o sino lá do morro faz blém, blém, o sino lá do morro faz blém, blém, o sino lá do morro. Eu não nego, eu infringirei. Guardem as desculpas que lhes sirvam de consolo. Quanto a mim, vou enterrar o meu irmão morto. O sino lá do morro. E se eu morrer jovem, vai ser uma bênção, querido. Tudo que tive na vida foram amarguras, sofrimento, desprezo. E agora, ruína e morte. Eu tenho o direito de enterrar o meu irmão. Essa proibição não foi feita pelos deuses, não foi feita pela justiça. O mal do tirano é fazer e falar sem levar em consideração o desejo e a vontade do povo. O sino lá do morro faz blém, blém, blom.
Mas bem, bem bom. O sino lá do morro. E se a boca deles não estivessem cheias de medo, Creonte, eles lhe diriam o mesmo que eu. Mas eu cumpro o meu destino. O sino lá do morro. Ter clareza e buscar coragem. E sentir pulsar o peito vivo. E no centro do próprio universo inventar contra as sombras que resiste. Na travessia arriscar com passo. Criar pontes e do amor convicto. E no centro do próprio universo inventar contra as sombras que resiste. A maior estupidez de um homem é achar que o mundo gira em torno do seu umbigo. Só quem governa um país deserto que pode tomar decisões sem ouvir uma segunda opinião. Pai, todos nós sabemos que as árvores que se mantêm firmes às margens das torrentes são somente aquelas cujos galhos se dobram. Enquanto todas as que permanecem rígidas são arrancadas pela raiz. É só um conselho. Mas se Antígona morrer, mas alguém morrerá com ela. Viva o rei. Deus, Creonte.
a travessia arriscar com passo criar pontes e do amor convicto e no centro do próprio universo inventar contra as sombras que resistem. Bom, Hermon tem uma curta aparição na peça Antígona, a terceira e a que fecha o ciclo da trilogia tebana, também escrita por Sófocles no século V. E o jovem sensato e amante da democracia ganha destaque na peça no momento em que ele tenta em vão dissuadir a figura do rei Creonte, o seu pai, por castigar Antígona, por ela prestar honras fúnebres ao corpo insepulto do irmão, Polinices. Hermon é noivo de Antígona e completamente apaixonado por ela. E ainda assim o seu pai, o rei Creonte, decreta a morte a Antígona. A cena que faço é essa, o momento em que ele chega para conversar com o pai em apelo à sua amada. E para mim, tentar entender um pouco mais ela, a Antígona, tem me ajudado a visualizar um pouco mais ele, já que se tem pouca informação sobre ele e fala-se pouco sobre ele, tanto em pesquisas quanto na própria peça. E se a gente pensar que nela, em Antígona, esteja encerrada toda a ideia dos direitos humanos subjetivos perante a tirania e o poder do Estado, que é representado na peça pela figura do rei Creonte, eu também sinto nele essas características. Um cara justo, do bem, sensato, que respeita a liberdade do outro e o direito do outro de se expressar. E uma pessoa que opta pela liberdade, até mesmo a figura do próprio pai e da tirania do próprio pai. E logo quando comecei a imaginar ele, eu tentei trazer ele para um contexto social mais próximo de mim, ou que pelo menos seria mais próximo para eu imaginar. E me veio a figura de um jovem em plena ditadura militar, nos 60, lutando contra a tirania do Estado para ser e amar. E a partir disso, eu elaborei uma canção que fala sobre amor e coragem. E junto com ela, tentando encaixar o texto. E mais uma vez, dando atenção ao texto, cada palavra, o que está por trás do texto, tentando ajustar a palavra com a ação. E a fim de tentar fazer. Bom, Ismênia é irmã de Antígona, e as duas são as únicas descendentes vivas de Édipo. A vida de Ismênia é permeada pela tragédia, que ela é fruto do casamento de Édipo com Jocasta, sua própria mãe. Sofre com a morte do pai, da mãe e dos seus dois irmãos. Então a vida dela é completamente permeada pela tragédia, e por isso que eu enxergo uma fragilidade muito grande na Ismênia, muito diferente de Antígona, né? Eu acredito que Antígona conseguiu, através da dor, assim, construir essa força transgressora dela. Mas Ismênia não é capaz de conceber ideias que vão contra o poder, a determinação tirânica. Tanto que na primeira cena da peça, quando Antígona vem contar sobre o seu projeto do ato funerário, Ismênia fica completamente perturbada, porque aquilo para ela é completamente inconcebível. Antígona está querendo o impossível, né, que é se rebelar contra esse poder de Creonte. E ela tenta a todo custo reverter o andamento da história, convencer a irmã para ela não fazer aquilo, não enterrar Polinices, mas eu acho que já sabendo que ela não vai conseguir, porque ela conhece a irmã, né, conhece quem Antígona é.
E a minha cena é justamente um desses momentos em que ela tenta persuadir Antígona, né? Você não pode fazer isso porque isso é completamente inconcebível. Algo que eu acho bastante interessante é essa diferença entre as duas. Tem uma conferência que é muito boa, que se chama Antígona, o Feminino como Crime Político, que é de uma acadêmica chamada Rosisca Darcy de Oliveira. E ela fala que Antígona é nascida da transgressão e condenada a transgredir, enquanto Ismene é moldada na norma, na adequação, no olhar baixo, no consentimento. Então, essa diferença entre as duas, apesar das duas serem nascidas da transgressão, é bastante interessante para mim. E, na verdade, essa diferença também é o motivo pelo qual Antígona, ao ser enterrada viva, se intitula a última da linhagem de Laio, justamente porque ela acha que Ismene não tem esse direito a essa herança, por conta de suas hesitações, por conta do seu medo, né? Então, sob essa perspectiva de Antígona, toda a maldição que começa com Laio, que percorre toda a linhagem, termina com ela mesma, porque Ismene não tem direito de se considerar da linhagem de Laio. Para Antígona, Ismene renegou a sua própria linhagem. Bom, eu já falei um pouco disso, mas eu acho que nessa cena, especificamente, ela está muito perturbada e com muito medo. Ela tem muito medo da morte de Antígona, do que pode acontecer com Antígona. E, ao mesmo tempo, eu acho que ela tem uma revolta muito grande dentro de si mesma, por conta de Creonte, né, desse decreto de não enterrar Polinices e medo do que pode acontecer com a própria irmã. Só que essa revolta é encoberta pelo seu medo, pelas tragédias que ocorreram em sua vida. Bom, eu acho que eu consegui já mostrar um pouquinho das coisas que aconteceram em sua própria vida. E eu tentei pensar bastante dessa maneira, pensar a revolta, mas ao mesmo tempo como isso é encoberto pela dor, né, pelas tragédias e esse corpo também oprimido, né, por conta de todos os acontecimentos da sua vida. Bom, falando um pouquinho agora sobre o processo da Ismene. Eu tentei pensar bastante nessa questão da revolta e ao mesmo tempo como isso é encoberto pela dor, pelas tragédias que ocorrem em sua vida. E esse corpo também oprimido, esse corpo que é moldado realmente pela norma, que tem muito medo e que sente muito medo de perder a própria irmã. Eu acho que nessa cena é isso que de fato acontece com ela. Ela tem inclusive uma frase que na tradução de Trajano Vieira tudo se esvazia se me faltas. Eu acho que isso define muito bem o que é Ismene após a morte de Antígona. Eu acho que tudo é um completo estribuchar dela, assim, não há vida para ela sem Antígona. E eu acho que essa fala caracteriza bem. Eu tentei nessa cena mostrar principalmente isso, assim, essa dor, esse desespero de mais esse acontecimento na vida dela que vai tirar tudo que ela tem, que é a própria irmã. Algo que eu acho interessante falar é que eu falei mais cedo, né, sobre essa questão de Antígona, que Antígona não acha que ela faz parte da linhagem de Laio, que Ismene pode se considerar, mas eu acredito que sim, porque os próprios acontecimentos da vida dela e as mortes pelas quais ela teve que passar, dos familiares, do pai, dos irmãos, isso já caracteriza uma tragédia. Então a vida dessa mulher, né, já caracteriza uma própria tragédia. E é isso, assim, foi essa busca, né, de entender essa figura que sente esse grande amor por Antígona e ao mesmo tempo é tão diferente. Antígona, lembra-te como morreu Édipo, nosso pai, humilhado e rejeitado pelo que ele mesmo trouxe à luz, as órbitas dos olhos mutiladas pelas próprias mãos, e como a sua esposa, ao mesmo tempo sua mãe, nossa mãe,
asfixia a própria vida com uma corda. E nossos 2 irmãos matam-se no mesmo dia. Nós estamos sozinhas. Será 1000 vezes mais terrível nosso fim se desafiarmos Creonte. Nós somos mulheres, Antígona. E mulheres não foram feitas para combater homens. Você sabe como o poder é impiedoso, não sabe? Nós devemos acatá-lo nisso e em coisas 1000 vezes piores. Eu peço perdão aos subtérreos. Eu me recolho diante de quem manda. Eu obedeço ao chefe, mas somente por crer que é perigoso demais transpor limites. Antígona. Antígona. Não me deixa aqui sozinha. Antígona, não me deixa aqui sozinha. Antígona. Só há vazio sem a tua presença. Antígona. Não há vida para mim se estou separada de ti.